Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e antes de dar início ao tema, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, desse o seu like depois de assistir e se você gostou do vídeo, compartilhe. O assunto hoje que eu vou tratar é a conquista da felicidade. Decidi então fazer uma resenha no livro A Conquista da Felicidade, de Bertrand Russell. Ele divide então o livro em 2 capítulos. O primeiro ele trata sobre as causas da infelicidade. E no segundo capítulo ele trata sobre as causas da felicidade. E nesse primeiro episódio eu vou estar destacando o que o autor colocou sobre os motivos que levam uma pessoa à infelicidade. Você se considera uma pessoa infeliz? Quantas pessoas à sua volta você percebe que a tristeza tem morada fixa nela? Então, no livro, ele aborda que o primeiro motivo que leva uma pessoa a ter um encontro com a infelicidade e viver em torno dela é a competição. Todo ser humano que tem como estilo de vida um comportamento sempre de competição, ele está caminhando para a infelicidade. O homem moderno quer mais dinheiro, quer ter a oportunidade de viver ostentação. Aí ele diz que a percepção social é que o homem, para que ele seja inteligente, para que ele seja identificado socialmente como alguém de sucesso, ele precisa então trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais e de algum modo usufruir cada vez menos, porque ele vai estar o tempo todo trabalhando e com pouco tempo para o lazer e para o ócio. A raiz do problema se acha na excessiva importância que nós acabamos dando a um êxito que é fonte de felicidade dentro do entendimento daquilo que a sociedade absorve como princípio de verdade. O êxito, ele pode ser apenas um ingrediente. Você já imaginou, diz o autor, que tem tantas pessoas que pintam belos quadros, mas eles não se tornam famosos. Você já observou que tem pessoas que elas têm um desenvolvimento muito grande, que poderia ser um grande jogador de destaque, mas muitas vezes não tem a oportunidade de estar num time adequado, com pessoas investindo de maneira adequada. Então, assim, em todas as profissões, não há garantia de que aquela pessoa vai chegar ao topo, no sentido de sucesso social, percebido socialmente. Não significa que essa pessoa vai ganhar muito dinheiro com aquela profissão. Então é por isso que o autor diz o seguinte: o ingrediente principal de uma vida de sucesso é exatamente a dedicação e o amor que nós empreendemos no meio do caminho, no meio de uma jornada. A consequência da competição é uma geração cansada, ansiosa e também com esgotamento nervoso, por não dormir bem, por não ter tempo para se alimentar com qualidade, dar o tempo adequado para o corpo descansar. Então, desaprendemos a desfrutar o ócio e a desacelerar. O segundo motivo é o tédio e a excitação. Suportar a monotonia significa saber administrar o tédio, por ser uma emoção caracteristicamente humana. Todo ser humano, em alguma fase da vida, vai ter o sentimento, a sensação de tédio. Porque as pessoas precisam manter-se o tempo todo em atividade, pela incapacidade de administrar de maneira correta o seu próprio tédio. Tédio é o desejo frustrado de que algo aconteça.
Do mesmo modo como não aprendemos a administrar corretamente o tédio, ele disse que é também prejudicial a excitação excessiva, que leva a buscar pela dança, pela embriaguez, pela droga, pela utilização dos mais variados tipos de drogas para minimizar o tédio e ter cada vez mais uma excitação do corpo para tapar ou para minimizar a dor do vazio que é inerente ao ser humano. Uma vida repleta de excitação é esgotante e para mantê-la precisamos sempre de estímulos cada vez mais fortes. E é por isso que o próprio autor, no livro A Conquista da Felicidade, ele coloca o seguinte, que os pais, educadores, precisam educar as crianças para administrar o seu próprio tédio. Ensinar os filhos a lidar com o tédio e a equilibrar a excitação. Ajuda essa criança, ajuda esse adolescente, esse jovem, esse adulto a viver de maneira plena na conquista pela felicidade. A criança, ela pode extrair de seu ambiente com um pouco de esforço e criatividade, de modo a poder preencher o seu tédio, a própria criança indo de encontro a criar os seus brinquedos, a fazer tudo aquilo que precisa ser no ambiente criativo para ocupar-se. O sucesso, então, é a arte de fazer todos os dias o que precisa ser feito. Imagine que coisa bonita. A terceira coisa que o autor apresenta como motivo da infelicidade é a incapacidade de administrar a fadiga excessiva. O que é a fadiga excessiva? É escapar ao esgotamento máximo através do trajeto de casa, do distanciamento, da casa para o trabalho, esse deslocamento que gera um cansaço, a carga horária excessiva de trabalho, um ambiente relacional ruim no trabalho, o medo de ser demitida ou demitido, a exposição constante ao barulho, de modo que a fadiga excessiva tantas vezes é considerado como um elemento, um fator que muito estimula a sensação de infelicidade. As pessoas podem não estar assim infelizes, mas eles sentem que estão infelizes porque não descansam, não trabalham dentro do tempo que precisa. E a fadiga faz com que a pessoa tenha uma sensação de infelicidade. O ponto alto para a infelicidade, segundo o autor, é a desaprovação dos pais. Os conflitos na relação entre pais e filhos gera dentro da pessoa um contínuo desejo de viver uma vida de plenitude no lar, gerando uma sensação de infelicidade. As pessoas costumam também levar para o leito, levar para a cama todos os problemas do trabalho, todos os problemas que foram pensados durante o dia. E já está comprovado cientificamente que uma pessoa que não dorme bem, ela está plantando uma saúde mental em deficiência. A inveja também é um sentimento que envolve pessoas infelizes. Desse modo, a inveja significa a cobiça. É o desejo de possuir algo que o outro tem, sem, contudo, ter passado pelo processo que aquela pessoa passou para chegar onde está. A percepção de inferioridade, acompanhado por uma sensação de completo desgosto. Então, a inveja, ela anda de mãos dadas com a competição. Quanto maior é o envolvimento de uma competição, maior será a necessidade de administrar esse sentimento que habita em todo ser humano, mas que é preciso controlar. Caso contrário,
é um berço adequado para a infelicidade. A inveja está extremamente associado à competição. Um outro elemento que ele considera como um fator de infelicidade é a mania de perseguição. Tantas vezes, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, ou solicitações que são feitas, passamos a dar uma resposta e passamos também a sofrer a partir daquilo que a gente imagina que o outro faria. Então, a mania de perseguição, de que tem alguém que está lutando contra mim, tem alguém na família que está sempre tentando me destruir, esperando o pior de mim. Esse foco na mania de perseguição gera um ambiente interno de infelicidade. Lembre que seus motivos não são sempre tão altruístas quanto lhe parecem. No momento em que nós criamos respostas sem ouvir as pessoas e sem contactar com elas e ouvi-las, aquilo que nós damos como resposta pode se tornar um motivo inadequado de interpretar uma realidade e também sofrer com ela. Não subestime seus próprios méritos. Quanto menos uma pessoa se conhece, quanto menor é o envolvimento no autoconhecimento, mais uma pessoa tende a se ver menor. E esse comportamento de se ver menor, de baixa autoestima, leva uma pessoa a achar que o caminho da felicidade está cada vez mais distante dela. Não espere que os outros se interessem por você tanto quanto você se interessa por si mesmo. É muito comum que pessoas infelizes imaginem que todos estão olhando para ela, todos estão julgando o seu comportamento, que está todo mundo observando o que você está fazendo. E, na realidade, isso é uma maneira acima da média na área de ego, porque cada pessoa ela está tendo que administrar suas próprias lutas. E acredite, as pessoas não estão tão focadas na sua vida quanto você imagina. O quarto, não creia que as pessoas pensem tanto em você a ponto de terem um interesse especial em persegui-lo. Bem, um outro aspecto que ele apresenta como uma carga muito alta para a infelicidade é o medo pela opinião pública. As pessoas, elas escondem seus verdadeiros gostos, pensamentos, ideias, projetos por medo da desaprovação dos outros. Mas o que eu quero dizer é que o autor diz o seguinte: é preciso ter coragem para pensar. E é preciso ter coragem para prosseguir nos seus projetos. A opinião pública é sempre mais tirânica com aqueles que temem do que os que se mostram indiferentes a ela. Quanto maior é a pontuação que você dá à opinião de outras pessoas, maior é o índice de desgosto, de insatisfação que caminha com você pela vida. Se as pessoas percebem que você tem medo, que você fica agitada, que você fica afetada ou afetado pelo que ele vai dizer ou pelo que ela vai dizer, então esse julgamento começa a ser uma coisa frequente, porque o outro entende que tem você nas mãos. Damos demasiada importância à opinião dos outros. A felicidade parece mais fácil quando o relacionamento acontece entre pessoas que se parecem. Assim, quanto mais tempo nós passamos com pessoas que estão no projeto de crescimento, num projeto de amadurecimento, menos tempo se gastará em estar o tempo todo focado na opinião que outras pessoas possam ter a seu respeito. Então, nesse primeiro momento, eu trabalhei com você no livro A Conquista da Felicidade. E eu abordei 6 itens que cooperam para um viver
triste, cheio de angústia e um sentimento de infelicidade. Eu tratei sobre a competição, o tédio e excitação, a fadiga, a inveja, a mania de perseguição e o medo da opinião pública. Na próxima semana, nós estaremos estudando as causas, os itens, os elementos que levam o indivíduo a tornar-se mais feliz. Até a próxima semana.